é rara, não no sentido que a gente não tem acordo, não tem proximidade, não tem interesse, mas ela é rara e ela é ímpar, porque no momento em que a gente trabalha com pesquisa básica, em muitos casos, tem que ir ao meio da Antártica, coletar um testemunho de nervigeiro para fazer uma análise, para chegar no isótopo do oxigênio, etc, etc. O cidadão no Rio Grande do Sul está dizendo, mas o que interessa ir para o meio da Antártica, o curso disso? E aí a gente chega para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para o Ministério de Ciência e Relações Exteriores, quando eles vão para uma COP ou para uma Acordo de Paris, eles dizem, olha, de fato o clima mudou, no Brasil o clima mudou, a região mais afetada é essa, a gente tem esse dado, e ele confere o que se faz no exterior, ou com os grupos que a gente interage no exterior. Então isso é uma informação, isso é uma estratégia que nos dá muita desenvoltura e nos poupa muito recurso, porque é informação. Né? Então, um acordo de Paris, por exemplo, acho que ele tem gigantescas dificuldades de ser assinado e complementado, porque a gente tem questões econômicas, filosóficas, religiosas, de história de diferentes regiões, de diferentes culturas no mundo, que tem que entrar num acordo em comum que é o seguinte. Mas por que se demorou tanto até chegar a Paris? Por que não fez isso logo 2, 3, 10 anos depois, 10, 92, por exemplo? Ele deu logo da indústria do petróleo, da indústria do carvão, uma série de outras iniciativas, né? E de uma série de desconfianças do cidadão comum e de grupos políticos do Brasil e do exterior. Então, essa desconfiança ela tem sido vencida lentamente e graças à conjuntura e à necessidade da mudança de clima entrar no plano de ação do governo, de um município, de um estado, de uma nação. O painel brasileiro de mudança do clima é um exemplo maravilhoso, apesar do Brasil não estar fazendo mais o seu clima de casa. O maior combate que o Brasil poderia fazer, não sei se eu estou fugindo da pergunta, tá? Na minha resposta, mas o maior combate que o Brasil poderia ter de colaboração espontânea internacional para um acordo de Paris, etc., é combater desmatamento e queimada na Amazônia. E nós batemos esse setembro um recorde de queimada na Amazônia por ação antropogênica, queimada de origem humana. Né? Então, desde o momento em que a gente desarticulou, tirou a infraestrutura, né, do Instituto Chico Mendes, do IBAMA, seja lá de quem for, das interconexões entre Exército, Força Aérea, Chico Mendes, IBAMA, universidades, UNIP, etc., de manter essa articulação e manter esse alerta, nós nos tornamos novamente um grande poluidor, um grande emissor de CO2 via queimada. E enquanto nós resolvemos esse problema, nós partimos para o próximo desafio, que inclusive foi lançado aqui na FEE, que era o inventário de gases de efeito estufa para o Estado do Rio Grande do Sul, para o município de Porto Alegre, não recordo agora, não posso estar comentando aqui, mas esse inventário mostrava que a gente agora teria que ir para o transporte individual, o veículo, e o ônibus e o caminhão e assim por diante, porque a gente teria fôlego para ir para não chegar numa hora que eu vou dizer assim, não se usa mais carro, não tem mais luz, não tem mais autocomunicação. A questão não é essa. Né? Um ar-condicionado moderno consome menos energia do que 3 ar-condicionados antigos de óleo e água. Produz muito menos ruído e assim por diante. Então, quanta criatividade a gente consegue fazer? Só que o que acontece no cenário internacional? Europa e China lideraram. Europa e China lideram hoje as questões ambientais, desenvolvimento de tecnologia do mundo inteiro. Estados Unidos está muito. É tão patético, né, essa ação individual do Donald Trump, que o próprio Pentágono recomenda para ele, não faça isso, assine o acordo de Paris. O próprio Pentágono está lá para assessorar ele, né? Então os assessores dele dizem, não, o senhor tem que fazer isso. É prejudicial para nós inicialmente. Quer dizer, o maior prejudicado de não entrar no acordo de Paris são os próprios Estados Unidos, é o próprio Estados Unidos, é a própria economia, é a própria pujança de desenvolvimento de todos os setores de financiamento e assim por diante. O que resultou inicialmente do Trump não ter assinado o acordo de Paris? Vários fundos de pensão, etc., dos Estados Unidos, os seus investidores migraram de companhias petrolíferas ou de outras associadas a essa visão e passaram a procurar fundos verdes, entre aspas, digamos assim, onde eu vou ter garantia do meu recurso e longevidade e qualidade de vida. Então, no momento em que a sociedade perceber que ela tem essa arma, que a FE tem essa estrutura, que tem essa informação, para mim é logística pura a FE no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, é aí que a gente vai conseguir fazer, de fato, né,
trazer as grandes soluções, as grandes alternativas, seja para o nosso recurso hídrico, seja para o combate, né, a essas desigualdades sociais e o desenvolvimento da economia social. Não sei se eu respondi quando eu falo demais, programa de professor. O meu nome é Jairo Menegas, eu sou analista ambiental do IBAMA e eu já fui diretor técnico do programa Mais Dentro, da Bacia da Lagoa dos Patos, no governo Maurício Dutra, e trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Economia e Meio Ambiente, no tema, e tenho acompanhado essa questão toda do Kyoto, mas também a questão ambiental brasileira. Eu fui vice-presidente da AGAPAN em 1987, trabalhei com o Gutenberg. E, assim, eu acho que a grande questão que se coloca é a seguinte, é que nós tivemos, assim, ao longo da história, um conjunto todo de iniciativas e protagonismos importantes, por exemplo, logo depois da ECO 92, o Gutenberg, já na ECO 92, já começou a desenvolver um programa que chamava Novas Fronteiras, que era assim um programa para fazer o desenvolvimento sustentável da fronteira agrícola amazônica. Depois, agora, recentemente, teve o programa BR-163, depois teve o programa de desenvolvimento da Amazônia. E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos toda uma história, uma consciência pública que se transformou em políticas públicas, que foi o Pro-Guaíba e o Pro-Mar de Dentro, que estranhamente não são citados na história, se conta por aqui, inclusive nas pesquisas, né, não aparece. Mas ele parte da constatação, porque a Política Nacional de Recursos Hídricos é uma política que se detém ao recurso estritamente. Ela trata de quantidade, de qualidade do recurso. Mas nós temos que tratar do desenvolvimento sustentável da bacia, nós temos que tratar das nascentes, nós temos que tratar das zonas de recarga, do amortecimento, do controle da erosão, do controle do desmatamento, do incentivo a atividades ecologicamente sustentáveis. E nós temos que ter também todo um conjunto de políticas públicas, assim também o fortalecimento da FEPAM, do monitoramento, né? A questão toda de transformar as informações sobre cargas pontuais que existem, por exemplo, no Cadastro Técnico Federal, em modelagem, né? E nós fazer avançar um sistema de conhecimento das cargas pontuais, das cargas difusas. Nós temos um controle da evolução da carga de matéria orgânica, DDO, DQO, enfim, que está acontecendo nos rios do Estado, né? E tudo isso está muito longe, quer dizer, já teve muito melhor e está sendo desmontado gradativamente. Essa é uma primeira constatação. Nós estamos sendo derrotados por um viés neoliberal e não é de hoje. Ele vem já desde o início da ECO 92, com a entrada das ONGs internacionais no financiamento das políticas públicas de meio ambiente, WWF, JAICA, GTZ, internalizando recursos do próprio Acordo de Biodiversidade no Brasil, que criou uma hegemonia e que ao longo do tempo começou assim, primeiro o IBAMA era um órgão muito respeitado, muito bem constituído, né? Graças inclusive assim, uma política do governo Sarney, um deputado que teve muito bom assim, do primeiro presidente do Sarney, agora não me lembro bem o nome dele, era um jornalista, assessor do Sarney, e foi o cara que dirigiu o IBAMA muito bem, e depois assim, a partir de um determinado momento começa um desmonte, começa a entrar uma política de desmonte, não só do IBAMA, mas de todo o CISNAMA, né? E nunca houve uma integração de fato. Agora, eu acho que nós temos que resgatar e começar por onde a gente já tem essa memória, é resgatar o Pro-Mar de Dentro, resgatar o Pro-Guaíba e o Pro-Uruguai, porque são programas que permitem a participação popular, que permitem uma integração de esforços entre as prefeituras, que pode, por exemplo, acessar recursos do Ministério do Interior, de controle de enchentes, acessar recursos de outras áreas do Ministério e, inclusive, acessar recursos internacionais, de fundos, que nós devemos, assim, ver em posse de outro, alguma coisa que seja de financiamento direto do desenvolvimento sustentável como um todo, e não apenas relacionado com emissões e FDR. Então, nós temos que pensar essas questões, nós temos que começar a abrir a janela histórica que nós fizemos e conhecer melhor essa realidade. E está faltando um protagonismo da universidade, dos técnicos também, porque lógico, nós estamos acossados, está todo mundo, cada um no seu escritório, no seu canto, e essas coisas estão se desmontando.
E até a gente chega até a desconfiar que a gente tem a capacidade política e energia humana para se confrontar com todo esse absurdo que está ocorrendo e vem por aí. Mas a gente não pode entregar rapadura, a gente tem que continuar acreditando, e acho que uma das coisas que tem que fazer é procurar resgatar o que a gente já fez de bom e a partir daí recomeçar. Eu só tenho uma pergunta: há um risco de irreversibilidade desse panorama aí ou não? De mudança do clima? Pode chegar um momento que entrar num caos e ser irreversível? Sim. Os melhores prognósticos ruins que nós temos para as próximas 5 décadas a um século é de piora desse cenário, né? Esses sistemas de estiagem, chuvas, ficarem mais rigorosos e mais persistentes. O grande limite de conhecimento que a gente tem globalmente falando de paleontologia, geologia, física da neve e do gelo e modelagem climática é, conhecendo a história do passado, nós já tivemos períodos na Terra mais quentes do que hoje, mas não por níveis de CO2 tão altos como nós temos hoje. E o CO2 é um grande elemento para a sensibilidade climática. Quer dizer, eu sei que se eu dobrar a concentração de CO2, que é o que nós fizemos da Revolução Industrial até hoje, a temperatura média da Terra deveria subir 1,5 grau, 2 graus. Nós estamos chegando a esse lugar. Mas a gente não tem controle se entre 1,5 e 4 graus é com 450, com 480 ou com 500 partes por milhão de volume de CO2. Nós estamos com 450. Então a gente não tem controle. Então a gente está num limiar teórico de limite de conhecimento, que nós estamos muito próximo de algo que a gente não tem a menor ideia de como vai funcionar se ele disparar. Uma outra informação importante, é real, é técnica mesmo. O volume de neve e gelo existente em todas as montanhas, em todos os continentes, na Groenlândia, na Antártica, etc., hoje, é um dos menores dos últimos bilhões de anos. Em nenhum momento, entre os últimos 10 ou 20 ciclos glaciais e interglaciais, a extensão de gelo do planeta Terra esteve tão pequena quanto é hoje, algo como 10%, um pouco mais da superfície da Terra. Lembrando que no auge do glacial a gente vai a 16%, 18%. Então a gente não sabe dizer se aquilo que fisicamente para nós hoje seria um derretimento e um colapso de plataformas de gelo em milênio, acontece em 100 anos. A gente não tem isso, né? Pelo que a gente está vendo, atualmente o negócio é realmente mais rápido e mais assustador do que nós podemos imaginar. E para a cereja do bolo, o que neve e gelo mais odeia no planeta Terra? Água. Água. No mar é sal, mas é água. No momento em que as temperaturas aumentam, 1 grau, 1,5 grau, ou de menos 30 para menos 15, as pessoas acham que na Antártica ainda está frio, mas o problema é o seguinte: balanço de energia 24 horas por dia, por 3, 5 meses, que é o verão, no auge da região polar, eu consigo derreter a neve superficial, 1 milímetro, 2 centímetros. Quando ela deixa de ser neve, que reflete 90% da energia, ela passa a ser água, que absorve 100% da energia. Então, como é que as geleiras se desintegram em 20 mil anos e levam 100 mil? Porque elas se autocolapsam. Porque no momento que ela começa a ter umidade, o efeito de cunha de água mergulhar e transferir energia, ela começa a colapsar rapidamente. Então a gente não tem controle matemático, teórico sobre isso na realidade. Destaque, pela primeira vez em 2009 ou 2010, a Groenlândia inteira derreteu a sua superfície. Pela primeira vez na era moderna que a gente observa com satélites, toda a superfície da Groenlândia esteve derretida por 1 centímetro e mais. Então, se a gente pegar 1,7 milhões de quilômetros quadrados por uma lâmina d'água de 1 centímetro, é um volume gigantesco de água, mas é um volume gigantesco de energia destruindo a própria geleira. Então, isso é cada vez mais recorrente em alguns setores da Antártica como da Groenlândia. Por isso, o nosso pânico, não é uma palavra técnica adequada para colocar, né? O nosso pânico é de não cruzar 1,5 grau. Os cientistas mais duros
que trabalham com isso, né, eles dizem não podemos passar um drone de hipótese alguma, e a gente já está na porta de um drone. Então a brincadeira entre Kyoto, Cócris e o Acordo de Paris, eles podem nos custar absolutamente muito caro, do ponto de vista ambiental como um todo. Então, e a floresta, qual é a parte do desmatamento? É muito grande, é muito grande. Se a gente for falar de recurso hídrico, por exemplo, se o governador me perguntasse, professor, você tem uma receita imediata para combater o aquecimento global, ou que a gente possa fazer no jardim de casa? Óbvio, se eu combater desmatamento em uma mata ciliar, se eu favorecer amortecimento da chuva chegar no meu córrego, no meu rio, na minha bacia de drenagem, eu vou medir o seu solo, eu vou abastecer o solo com água, eu vou ter proteção ambiental, etc. Se eu investir, por exemplo, na agricultura familiar e combinar com isso, é uma grande estratégia de economia também. Todas as nossas estratégias econômicas, não uma, mas tem que ser todas, elas têm que convergir para essas questões. E elas são bastante elementares, porque nem um grande agricultor como um pequeno agricultor vão ter água. E não vai ser uma questão de dinheiro, não vai ter água. Não vai ter dinheiro que pague a água que não tem, não adianta. Então, claro que essas questões são prementes. Tanto é que a Amazônia ela é essencial não só como um acervo de biodiversidade, desconhecida, mas ela é a maior floresta tropical do mundo, ela é a maior. A Amazônia serve para o Brasil como o Mar do Caribe serve para os Estados Unidos.